Boa noite, Maurício. Boa noite, professor Giovanni. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Deixa eu dar boa noite à galera aqui, que eu entrei, estava esperando o pessoal entrar, não dei boa noite. Boa noite, pessoal que está sempre aqui no pezinho da conversa, nos acompanhando nas redes sociais. Noite de domingo, hoje é dia de mais um tema livre com o meu patrão, Maurício Gisler, do blog Exame de Ordem. Boa noite, oficialmente, Maurício. Boa noite, Giovanni. Estamos aqui em casa porque na rua não podemos estar porque não tem gasolina no carro. Então, Tem que ficar em a gente casa, né? fica por aqui. Tem que ficar em casa, é o jeito. Como sempre, toda começo de transmissão, acho que essa é a décima primeira live que a gente faz, mas como é de bom tom, para quem não conhece aí o projeto Tema Livre, explica para a galera, Maurício, por favor. Tema livre para conversar de tudo que não for jurídico. Mostrar que além da gente entender um pouquinho de direito, a gente também pode falar de outras coisas, né? Não somos robozinhos do direito. E hoje o tema é um tema palpitante, né? Aliás, não tinha como não ser outro tema que não a greve dos caminhoneiros. Eu mesmo escrevi um negócio no Facebook ontem, apanhei feito gente grande. Porque, enfim, minha opinião não foi muito bem aceita, não. O país está dividido, né? Tem gente que é a favor, é contra, a favor de um jeito, a favor de outro, enfim. Tá uma barafunda. Eu vi, depois eu vi até você postando, o Humberto Eco tinha razão, eu digo, caramba, deve ter apanhado pra caramba, né? Apanhei pra caramba. Pois, Faz parte. faz parte. Pois é, Maurício, vamos começar pelo princípio. Alguns chamando de greve, outros chamando de paralisação dos caminhoneiros. Vamos começar pelo princípio aí. Que tal a gente fazer uma retrospectiva do que aconteceu nesses últimos 7 dias? O que é que você acha? Pode mandar ver, eu deixo essa parte contigo. Então tá bom. Então vamos lá, galera. Como todo mundo está sabendo, no final de semana passado, do domingo para segunda-feira, começou a ser articulado entre vários grupos representantes de caminhoneiros um movimento de paralisação da atividade de transporte de carga no Brasil. Existe uma estimativa aí que quase 92 a 93%, eu estava vendo esses dados, a Globo News falou em 92%, eu vi no site da Exame agora, antes de começar a live, 93%, mas aí, mais de 90% de todo o transporte e distribuição interna de mercadoria é feito exclusivamente por via terrestre, ou seja, depende de caminhões. E aí começou a ser articulado esse movimento ali, começou meio incipiente no estado do Paraná, e de domingo passado para segunda, foi ganhando força até que da quarta para quinta-feira se tornou um movimento nacional e começou a produzir reflexos. Já a partir da quarta-feira, agora dessa semana, começou a ocorrer desabastecimento de combustível, começou a faltar gasolina nos postos, começou a faltar gás de cozinha. E aí, na quinta-feira, meio que a sociedade brasileira acordou que estava tendo algo extremamente grave. O governo tentou negociar, várias formas frustradas de negociação, até que nós acabamos chegando no domingo, 7 dias depois do início do movimento, com toda essa situação social que nós estamos vivendo aí, falta de combustível em posto e gasolina, se bem que alguns estados já começaram a recolocar combustível nos postos, o caso do Mato Grosso, é o caso do estado do Ceará, um desabastecimento que na história recente do Brasil não se via, uma elevação de preço de combustível, cancelamento de voo, enfim. Esse foi o cenário que foi sendo criado através em decorrência da interrupção da distribuição de mercadorias, enfim, pela via terrestre, até que nós chegamos a hoje. E aí, Maurício, qual é a sua opinião sobre isso aí? O que é que você acha sobre isso? Tá desabastecido o mercado já? Tá faltando gasolina, obviamente. Rapaz, esse clima de Brasília tá me matando. Ah, Maria, uma semana aqui eu morro. O clima de Brasília não é para... Aliás, tudo em Brasília não é para amadores, né? Brasília é Rapaz, a cidade... eu cheguei em Brasília quinta-feira, minha garganta, o nariz botou pra doer, a garganta tá aqui, hoje eu tô pra morrer aqui. Mas vamos lá, diga aí. Você tá muito frágilzinho, Giovanni. Você tem comido direito ou tem bebido demais? É um negócio assim, ó, tá bebendo aguinha, né? Tô bebendo aguinha, porque senão a garganta não aguenta. Não, eu tenho me alimentado bem, embora aqui no hotel, eu estou hospedado no hotel aqui em Brasília, já é notório que eles estão desabastecidos. Eu até estava brincando hoje com o cara do café da manhã, que eles estão fazendo milagre. Eu conversei com o gerente aqui, o cara do café da manhã ontem, ele estava dizendo que não chega, não está chegando, os fornecedores não estão chegando aqui,
a água quente está sendo racionada no hotel, porque eles dependem de gás e o gás não está chegando. Ao lado do hotel aqui tem um posto de combustível da BR, e ontem e hoje foi o dia todo de fila para abastecer. Ontem, por volta de 5 horas, acabou o combustível. Hoje, quando eu acordei, umas 7h30 da manhã, que eu olhei pela janela aqui, já estava com combustível novo. Acabei de olhar agora, tá fila, quer dizer, tá uma situação meio calamitosa aí. Eu tive no mercadinho aqui próximo ao hotel agora de tarde, a gente já viu faltando coisas, enfim. Não tá uma situação fácil aqui em Brasília, não. Não, tá não. Primeiro, eu vi o pessoal da OAB perguntando aí, será que vai adiar o edital? Eu acho que não, né? O edital da OAB está marcado aí para ser... Giovanni, a gente só está vendo você do olho para cima, Giovanni. Agora sim. Eu acho que o edital do 26º Exame de Ordem não vai ser adiado, até porque a prova está mais longe no tempo. Seria tempo hábil, inclusive, para haver uma solução. Tá? Mas eu não tenho certeza. Eu imaginava que hoje o governo finalmente ia conseguir alguma coisa com os caminhoneiros. Não conseguiu, a greve continua. Amanhã vamos ter greve de novo. Ela vai ter sua continuidade. Então eu vou tentar me inteirar da situação e eu vou informar vocês no blog, claro, assim que possível. Tá? Em princípio, sim, mas né, existem variáveis aí que nós não controlamos. Tá? Se vai adiar a prova da segunda fase de novo, Felipe, eu acho que não. Marcaram para o dia 10, hoje é dia 27, né? Depende de como vai ser a greve. Porque assim, se a greve continuar, sei lá, até próximo do dia da prova lá, acho que teremos um problema. Mas, em princípio, eu acho que não. Acho que mais uma semana de greve aí o país quebra, né? O país para. E aí, a minha opinião a respeito disso, eu escrevi no Facebook, tomei um monte de pancada, mas eu sustento o que eu escrevi. O que você botou lá, Maurício, para quem não leu? Não, a greve é o seguinte, tem que acabar. A greve tem que acabar. Tá? A greve atingiu seu objetivo, já pressionou o governo. Eu acho que pode ser feitas negociações sem precisar da greve para poder chegar a um consenso, porque a força do movimento é imensa, né? Aliás, dentro da sociedade civil, ninguém vai ter mais força do que os caminhoneiros, né? Eles param a sociedade. Para a distribuição de tudo, eles param a sociedade. Então, eu acho que a greve tem que acabar. Tem que acabar por quê? Porque é exatamente isso. Todo o setor da economia, tá? Todo o setor da economia está quebrando. A economia toda quebrando. Você não pode se deslocar. Os supermercados não têm comida. Hospitais já estão começando a sofrer com falta de material. Enfim, morreram 50... Notícia de ontem, morreram 50 milhões de frangos, tá? Nesse intervalo por falta de ração. Imagina o prejuízo de quem produz frango. Enfim, toda a economia está parando, está tudo parando. Aí eu vou explicar por quê, antes que comece a me bater, né? Gente, o que é que está acontecendo? Qual o contexto para que haja... A pessoa está dizendo, a greve não é só dos caminhoneiros. Gente, calma. Primeiro que isso não foi planejado. Segundo, a solução é muito mais complexa, tá? Do que simplesmente você mexer em percentuais de preço. Não é isso. Não se resolve esse problema com canetada. O problema é estrutural, ele tem raízes profundas e você não consegue uma solução assim do dia para o outro, da semana para outra, não. É uma solução que vai levar aí 2 anos. Explico. Primeiro, composição do preço da gasolina. A Petrobras não tem autonomia em relação ao preço do combustível. E essas subidas não é porque o governo é do mal e vamos encarecer a gasolina porque nós queremos arrecadar mais. Não é isso. O dólar está subindo, a cotação do petróleo está subindo no mundo inteiro. A gasolina não está subindo só no Brasil, não. Está tendo problema também em Portugal, na Inglaterra, na França. Ou seja, é uma conjuntura internacional que remete lá para a OPEP, oferta e demanda. Pronto? Então a gasolina está subindo. Por que a Petrobras está repassando o preço? Porque, Giovanni, você que é empresário, é sócio do Jus 21, você sabe, a conta tem que fechar. Você tem um gasto e você tem uma receita. Para uma empresa funcionar, para as coisas andarem, a receita tem que ser maior do que os gastos. Ponto. Assim funciona. Então, se o preço do produto está subindo no mercado internacional, a Petrobras é obrigada a importar insumos para poder ter a produção nacional, é necessário acompanhar o preço. O problema é, essa subida do preço ela seria menos impactante se a carga tributária fosse menor. E a gente sabe que a carga tributária sobre o combustível é pesadíssima.
vamos então reduzir a carga tributária sobre o combustível para evitar aumento. Aí vem o lado da conta do governo. O governo mantém a carga tributária alta para poder pagar o quê? Suas próprias contas. Então a solução é mais complexa porque o governo não tem como desonerar porque o governo Temer hoje já opera no vermelho de 160 bilhões de reais ano. O governo está deficitário. A Petrobras tem um rombo desse tamanho. Se você repassa por canetada um desconto no preço do combustível, vamos lá, 10%, entendeu? A Petrobras volta para o vermelho. O atual presidente da Petrobras, o Pedro Parente, ele conseguiu colocar a Petrobras, depois de vários anos que estava operando no vermelho, no azul. Mas ele tem um déficit, ou seja, ele tem uma dívida acumulada imensa ainda que ele tem que pagar. Se houver a canetada, a Petrobras volta a operar no vermelho. Te pergunto, Giovanni, se a Petrobras opera no vermelho, acontece o quê? Quebra. Ou quebra, ou o governo tem que subsidiar. Se o governo vai subsidiar, quem é que vai pagar a conta? A gente. Nós, de novo. De novo. Então, qual é o contexto? É necessário que o governo demande, não é só o governo federal, não. Tem os estados também com o ICMS come solto para cima da gasolina, do diesel, enfim, dos insumos da Petrobras. O que é necessário? Que o governo, os governos estaduais e a União reduzam carga tributária. O problema vai reduzir da onde se é um governo que já está deficitário? Ainda vem outro problema. Por exemplo, quase todos os estados da federação, metade do orçamento desses estados está destinado à previdência estadual. Quase todos. O que está menos parece que é 40%. Tem alguns que passam 50%. Da receita só com o lado previdenciário. A União, se eu não me engano, 45% da receita da União é só com previdência. Então, ou seja, você quer reduzir o preço da gasolina, mas você não quer fazer a reforma da Previdência. A Previdência é deficitária. Nós temos 400 estatais no Brasil. Elas produzem um prejuízo acumulado de 80 bilhões de reais ano. Por quê? A grande maioria é deficitária. Cabide de emprego. Ou seja, nós temos um Estado extremamente inchado, nós temos operações deficitárias, nós temos uma grande ineficiência sistêmica do governo, e isso impacta na Petrobras também, como impacta na Eletrobras e em outras estatais, na Vale do Rio Doce e tudo mais. Então, o que acontece? Para você mexer no preço do combustível, você tem que mexer na carga tributária. Para mexer na carga tributária, você tem que fazer uma reforma do Estado. E isso não sai do papel da noite para o dia. Não tem solução fácil. Não é canetada. Mexeu num ponto, eu quebro a Petrobras. Mexeu no outro ponto, eu não vou ter como pagar servidor público. E sabe o que é pior, Maurício? Assim, o que me causa mais estranheza é que as pessoas elas querem interpretar uma situação tão complexa com subterfúgios muito fáceis. Demonstra um desconhecimento de realidade macroeconômica. Por exemplo, as pessoas dizem: o petróleo é produzido no Brasil. Por que é que o preço está atrelado ao dólar? Por um motivo muito simples. Nenhuma grande empresa de petróleo no mundo funciona sem ter acionistas estrangeiros. Nenhuma grande empresa de petróleo do mundo funciona operando em moeda local. A moeda internacional é o dólar. Se a Petrobras operar em real, a Petrobras quebra. E se a Petrobras quebrar, o governo brasileiro quebra e a gente vai virar uma Grécia. Aí os caras dizem: mas é porque no Paraguai a Petrobras vende a gasolina a 2,38 equivalente em real. Só que as pessoas não levam em conta que existe o chamado spread cambial e que a moeda do Paraguai é quase 8 vezes mais desvalorizada do que a moeda brasileira. Quer dizer, as pessoas ficam se atentando a informações pequenas sem levar em conta o cenário macroeconômico, como se a economia e as coisas se resolvessem, como se resolve uma conta dentro de uma casa. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. É porque o governo deve reduzir a carga tributária. Deve reduzir a carga tributária. O governo deve cortar privilégio. O governo deve cortar privilégio, porque o governo pagou propina demais. O governo pagou propina demais. O problema é que você não resolve um desmoronamento terminando de quebrar as paredes que estão. Ninguém aqui está querendo defender o governo, ninguém aqui está querendo dizer que o governo está certo, ninguém aqui está querendo dizer que não existe regalia, que não existe mordomia, que a carga tributária não é altíssima. Tudo isso é altíssimo. O problema é que as pessoas não enxergam o seguinte: nós estamos há 7 dias com uma deficiência econômica, mais 4 ou 5 dias de deficiência econômica, isso vai gerar, primeiro, uma falta de circulação monetária que vai produzir inflação.
Segundo, o empresário, ele tem boleto pagando todo dia. Na hora que o empresário não consegue vender, ele não consegue pagar boleto. Isso a médio prazo vai gerar um desemprego que vai impactar fortemente na economia. E terceiro, o Estado vai arrecadar menos e o Estado vai ter que cobrar mais tributo de outras áreas. A conta tem que fechar. Então, pessoal, isso não é jogo político. As pessoas estão encarando isso aí como se fosse uma disputa política. Temer é corrupto, Temer tem que cair, Temer é golpista. Bicho, tudo isso que ele é corrupto, que ele tem que cair. Não é essa a discussão. A discussão é, na hora que você tira a capacidade da economia funcionar, você está tirando a capacidade sua que está me assistindo agora, minha, de Maurício, de conseguir trabalhar. Isso em 7 dias nós não sentimos. O problema maior não vai ser a falta de combustível nos postos. O problema maior vai ser a crise macroeconômica que a 5ª maior economia do mundo, parada uma semana, 2, 3, vai gerar. Pessoal, o que garante o lastro da moeda é a economia funcionando. Nenhuma moeda mais é baseada em padrão ouro, nenhuma moeda mais é baseada em lastro dólar. Todas as moedas são baseadas na capacidade do PIB de produzir riqueza e de gerar emprego. Se você reduz essa capacidade, você desvaloriza a moeda. Vamos diminuir por canetada o preço do combustível. Fantástico. Os caminhoneiros estão se lascando na rua. Fantástico. Eles estão. A conta não fecha para os caminhoneiros. As reivindicações dos caminhoneiros são extremamente injustas. O problema é que tem muita gente batendo palmo para os caminhoneiros e não estão lembrando que o emprego dele daqui a 30 dias, 40 dias, 60 dias vai deixar de existir por conta disso que está sendo criado agora. As pessoas acham que quando os caminhoneiros voltarem a trabalhar, e eles vão voltar, o caminhoneiro também não aguenta ficar parado, porque o caminhoneiro tem conta para pagar. Mas as pessoas não percebem que quando esses caminhoneiros voltarem a trabalhar, a economia que está desacelerando agora, ela leva um tempo para acelerar. Existe uma regra chamada ceteris paribus em economia que diz, para cada dia que a economia desacelera, ela leva 8, é a regra do 8 para 1. Ela leva 8 para voltar a seu status normal. Então, em tese, a gente está criando aí, no mínimo, 90 dias de recessão econômica, porque a economia está parando. O governo precisa ceder? Precisa. Ele vai ceder? Vai. O governo virou refém. Isso é um fato. É tanto que quem está articulando não é mais o governo federal. Quem está articulando agora é o governador de São Paulo, que era o vice-governador, que agora assumiu como governador de São Paulo, que me foge o nome dele, que me parece ser uma pessoa extremamente ponderada. Só que tem um detalhe, ele está articulando porque ele sabe que se ele não conseguir resolver essa crise, o Estado dele quebra também. Então, não se consegue resolver situações macroeconômicas com questões pontuais. As discussões que a gente vê em rede social é discussão de quem nunca leu Fundamentos da Economia. É discussão de quem não tem a menor noção de como é que funciona a economia de mercado. As grandes empresas, na hora que elas não tiverem condição de investir aqui, sabe o que elas vão fazer? Elas vão para o Paraguai gerar emprego lá. Que a gasolina é mais barata e a carga tributária é menor. Nós já não conseguimos competir em muitos setores da economia, por exemplo, com produto chinês. O setor calçadista brasileiro, ele vive esgoelado para conseguir concorrer com os calçados chineses que inundam o país, e o setor calçadista emprega. Na hora que esse setor calçadista não conseguir escoar a produção, muitas fábricas que já estão no limite do limite, elas vão quebrar, isso vai gerar desemprego. O Brasil depende da agroeconomia, o Brasil depende do agronegócio. Está faltando combustível para o seu carro? Está faltando combustível para o meu carro? Está faltando combustível para as máquinas. Na hora que aquelas máquinas não conseguirem colher a base da proteína brasileira, que é a soja, na hora que aquelas máquinas não conseguirem colher o milho, não conseguirem colher o feijão, sabe o que vai acontecer? Quando chegar em setembro, outubro, que é a hora da gente estar comendo essa safra de agora, o preço do arroz e do feijão vai lá para cima. A moeda vai desvalorizar. E as pessoas não enxergam isso. E quando alguém quer falar alguma coisa nesse sentido, Maurício, me desculpe, mas só leva pedrada. Parece que você está pregando o apocalipse, parece que você está pregando o caos. Exatamente. E assim, o governo, o Estado, na verdade, é coisa que, por exemplo, não há como esperar do atual governo, MDB, né, que era PMDB, reformas estruturais, até porque a gente tem pouco tempo de governo daqui até as eleições. E depende do Congresso. O Congresso não está nem aí. O Congresso quer quer se eleger, porra. Exatamente, o Congresso está nem aí. Então o pessoal fala, por exemplo, dia de magistrado, veículos de parlamentares, enfim, todas as mordomias que são das leis, tem que cortar tudo. O Estado precisa diminuir, entendeu? A gente precisa de um modelo de gestão novo. O Brasil nós passamos muito tempo aqui numa dicotomia que se discute até hoje, na verdade, né, entre esquerda e direita.
ou a esquerda ou a direita seria melhor no país. Todos os dois, tanto esquerda como direita, eles são estatistas. Ou seja, precisa de um Estado inchado, muitas agências, muitas estatais, os apaniguados, para poder, enfim, fazer muita coisa que a gente sabe que eles fazem. Só uma coisa, Oi? duas pessoas disseram assim que eu estou muito técnico. É esse tipo de raciocínio que lasca. Sabe por quê? Porque as pessoas querem reduzir algo que é extremamente complexo a uma discussão rasa. Desculpa, patrão, você disse que eu estou muito técnico, mas eu não consigo ver outra análise disso. Você quer que eu traduza isso em bom português? Eu vou traduzir isso com duas frases para você. Primeiro, a reivindicação dos caminhoneiros é justa, é pertinente, os caminhoneiros estão se arrombando todinho, eles têm total direito e eles precisam ser respaldados nos seus anseios, como diversas outras classes de trabalhadores. Primeira frase. Segunda frase. Infelizmente, o fato deles estarem parados vão fazer com que eles consigam o que eles estão querendo, ou pelo menos parte do que eles estão querendo, e quanto tempo mais eles passarem parados, o restante da economia vai pagar um preço altíssimo, eu e você, inclusive. Uma tradução bem rasteira. Embora eu me recuse a fazer análises rasas, porque seria uma irresponsabilidade da nossa parte fazer esse tipo de análise. Mas desculpa, Maurício, que eu te atrapalhei, perdão. Pois é. Então, assim, a gente vive essa dicotomia esquerda-direita, o problema do Brasil é estatismo. A crise dos caminhoneiros, essa greve, ela demonstra, na verdade, que o modelo de Estado brasileiro chegou ao seu fim. Entendeu? A gente precisa modificar a ação entre Estado e sociedade, que o Estado tem uma participação menor no impacto da economia. Porque o Estado só faz atrapalhar. Por exemplo, se discute muito por que o Brasil não tem transporte, que é mais barato, tá? E não sujeita a sociedade a pressões como os caminhoneiros. Maurício, está travando o seu, cara. Maurício caiu aqui, deixa eu ver se ele volta. Acho que caiu. Maurício caiu, deixa eu esperar aqui Maurício voltar. Se vocês estiverem me ouvindo, senta o dedo no coração, que eu não sei se foi a minha que travou ou foi Maurício. Vê aí se vocês estão me escutando. Se tiverem, por favor, senta o dedo no coraçãozinho aí para eu saber que vocês estão na área. A galera tá aí, a Oliveira tá aí, o Bruno para pronto. Deixa o Maurício voltar aqui. Deixa eu ver se Maurício volta. Cortaram a net de Maurício. Não, é porque às vezes lá onde ele mora no Jardim Botânico, e realmente o sinal não é muito legal. Beleza, a galera tá aí. Volta, Maurício. Faça a campanha aí. Volta, Maurício. Pronto. Então deixa o Maurício voltar. E, pessoal, aí vocês até desculpem assim a gente, porque quem acompanha o Tema Livre aqui, nas noites de domingo, sabe que eu e Maurício, a gente passa a semana de segunda a sábado. Nós passamos a semana falando de temas que são pertinentes à nossa área. Eu sou professor de Direito Penal, Processo Penal. Por formação, eu sou historiador e sou bacharel em Direito. Eu tenho 2 graduações. Então, a gente tenta falar durante a semana daquilo que nos é pertinente ao trabalho. Maurício fala de exame de ordem e tudo. Mas no domingo, a gente trata do tema livre, mas quando a gente vem fazer um tema livre desse, a gente só vai fazer um tema sobre algo que a gente tem um mínimo de noção, um mínimo de conhecimento. Então, muitas vezes, as pessoas insistem que a gente jogue... Cadê, Maurício? Volta aí. Muitas vezes, as pessoas insistem que a gente dê opiniões que são opiniões que estão de acordo com o chamado senso comum da população. Mas nem sempre, cara, a gente pode dar opinião em relação ao senso comum da população. Por quê? Porque, pronto, blog Exame de Ordem voltou. Deixa eu botar Maurício aqui de volta. Pronto, cadê? Tá voltando aqui, tá certo? Então, enquanto Maurício volta, deixa eu concluir meu raciocínio. Então, nem sempre a gente pode dar opiniões de acordo com o senso comum da população, porque... Oi, Maurício, seja bem-vindo de volta aí. Caiu a sua... Opa, caiu aqui. Deixa eu só concluir o raciocínio que eu jogo para você. Então, por que nem sempre a gente pode dar opinião de acordo com o senso comum da população? Porque, às vezes, a percepção que a população tem é uma percepção que não está coerente com aquela realidade que, quando você faz uma análise mais aprofundada, você vê. Infelizmente, a população brasileira é uma população de parca leitura, de pouca formação educacional. As gerações mais novas, elas não leem, elas querem ter informação mastigada demais e refinada em 140 caracteres, é a chamada geração Twitter. Só que tem coisa que não dá para analisar assim. Então, nós somos formadores de opinião e não dá para a gente chegar aqui, vamos jogar para a galera. Não. Quando é certo, é certo. Eu tenho minhas percepções, você não precisa concordar comigo, Maurício tem as percepções dele,
não precisa concordar, mas simplesmente tem coisas que são impossíveis de serem feitas. Ah, ok, por que é que o presidente Temer não tira os impostos? Porque ele não pode. Simplesmente porque ele não pode, depende do Congresso. Nós vivemos um parlamentarismo de coalizão, embora a Constituição diga que nós somos uma república presidencialista. Nenhum presidente, por mais bem ou mais mal intencionado que seja, ele faz nada sem o Congresso. Não faz. Então, as pessoas querem soluções mágicas para os problemas que levam 20, 30 anos. Existem problemas que, quando eu era adolescente, o Brasil vivia, que ele está conseguindo resolver agora. 20, 25 anos depois. Não é essa questão da hipertributação do Estado brasileiro, essa questão da opção pelo transporte rodoviário, essa questão de tudo que está acontecendo agora. Isso não vai se resolver com a canetada, pessoal. Não existe salvador da pátria na história. Eu vejo muita gente falando, é a tomada da Bastilha. Bicho, o cara que está comparando isso aqui à Revolução Francesa não leu Revolução Francesa. Eu vou dar uma dica para vocês que é porque o povo tomou a Bastilha cantando a Marselhesa e a Revolução Francesa aconteceu. Sabe o que foi que aconteceu depois da tomada da Bastilha? Que, na verdade, a Bastilha era um símbolo, era um depósito de munições. A Bastilha tinha funcionado como prisão política em Paris e ela foi derrubada apenas para servir de símbolo para o povo. Sabe o que foi que aconteceu depois da tomada da Bastilha? A ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder. Quando a Bastilha caiu, que se instalou lá a época da primeira fase da República da Revolução Francesa, nessa fase o parlamento francês começou a brigar, daí que vem o conceito de centro, direita e esquerda, jacobinos, girondinos e pântano, e a confusão se tornou tão generalizada que a única forma de salvar a economia francesa foi permitir a chegada ao poder de um ditador que na época era chamado de imperador, de nome Napoleão Bonaparte, nascido na Ilha da Córcega. As pessoas dizem, não, mas porque a Revolução Francesa não mudou nada. Ela apenas trocou o poder que estava na mão de Luís XVI, tirou a dinastia dos Luíses do poder e colocou o Napoleão Bonaparte no poder para acabar com a luta fratricida que existia dentro do parlamento francês entre girondinos e jacobinos. E as pessoas, não, é porque é direita e esquerda. Os girondinos eram monarquistas, os jacobinos capitalistas. A única diferença entre eles era o lugar onde eles sentavam, mas ambos eram conservadores. Então as pessoas não conseguem perceber, e a história bate na nossa porta para ensinar isso todo dia, as pessoas não conseguem perceber que não se resolve nada em questão de macroeconomia com soluções mágicas. Maurício, mas vai aí, chefe. Sim, falando nisso, eu vi uma pesquisa hoje que a disputa, né, para o Senado em Minas Gerais está orbitando entre Aécio Neves e Dilma Rousseff. Aí você pergunta, como é que a gente vai resolver o problema do Brasil? Não vai. Desculpa, né? Não vai, não tem como. Por quê? As pessoas querem soluções radicais sem propor nativos. Por exemplo, vamos derrubar Temer. Beleza, vai botar quem? Rodrigo Maia? Tirar PMDB para botar o DEM? Tudo tem consequência. Toda ação tem consequência. Quais são os desdobramentos a partir disso? Costuma-se culpar uma figura, ou seja, o Temer, mas o Temer é só parte de uma macroestrutura que envolve o parlamento. 91% dos envolvidos na Lava Jato, os parlamentares que estão sendo denunciados pela Lava Jato, estão concorrendo de novo à cadeira majoritária na Câmara e no Senado. Então, como é que a gente vai resolver se nós somos parlamentaristas, se qualquer presidente precisa de um apoio parlamentar para poder implementar novas políticas? Por que Temer não caiu quando foi representado? Porque ele conseguiu comprar a base, isso foi agora, comprar a base do Congresso através de emendas. Permaneceu. Foi julgado no TSE, permaneceu. Assim, o julgamento, os ministros do TSE dizendo, há um mar de provas, mas não vamos tirar o cara. Me lembro muito do voto do Gilmar Mendes, entendeu? Que nós não podemos criar instabilidade, colocando a estabilidade acima da moral pública. Ele errou, olha a consequência do erro dele. Então, assim, eu não consigo enxergar, vou ser sincero, eu não consigo enxergar uma solução enquanto a população não mudar uma consciência política. Não ter uma linha ideológica. Assim, quero votar num presidente que tem uma determinada linha ideológica. Qual? Quais Maurício, linhas ideológicas nós temos hoje? Uma curiosidade, desculpa dizer, mas volta para aquilo que eu estava falando. A menina está dizendo aqui, os dois estão defendendo o governo. Onde é que alguém está defendendo o governo aqui, moça? A gente está tentando fazer uma análise do que está acontecendo. Se fazer uma análise do que está acontecendo dentro de 500 anos de estudo de economia defender o governo, me poupe. Não existe. A gente não pode entrar em guerra de torcida.
Política e economia não é guerra de torcida. Me desculpe. Ninguém aqui, em momento nenhum, está defendendo ou está sendo favorável a nada. Nós estamos fazendo uma análise da realidade que nós enxergamos no exercício da nossa liberdade de cátedra, minha e de Maurício, que é assegurado pela Constituição de 88. Pelo contrário, Maurício disse que o Temer, a figura, a persona de Temer, é o menor dos problemas. Meu amigo, enquanto você não trocar esse Congresso que está aí, como o Maurício acabou de falar, você pode colocar um anjo de candura ilibado lá que ele não vai governar esse país. Me desculpe. Maurício, mas você pode botar o melhor candidato, ele vai ser engolido pelo sistema, o sistema vai moer ele. Até porque para ser eleito tem que fazer parte do sistema. Tá? Como o pessoal falou aqui, o mecanismo. Não tem como. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer nas eleições. Eu acho que você derrubar o governo agora, você aprofundar o problema. A gente vive numa situação muito delicada de ruptura institucional. Inclusive, o pessoal perguntando o que você acha de intervenção militar. Eu acho péssimo. Desculpa, Maurício, eu não entendi. Cortou. O que é que você acha de? Eu falei, perguntaram o que eu achava de intervenção militar. Eu acho péssimo. Entendeu? Vai impactar na economia como um todo. Para assim, quem vai assumir como gestor para fazer o quê? Para implementar que política? É assim, é o mais entregar um cheque em branco. A gente não sabe o que vem na intervenção militar. E pelo amor de Deus, os caras vão pregar a moralidade. Cara, os militares estiveram no poder de 64 a 85 e foi um apocalipse. Não. Quem é que sucedeu a ditadura militar? Sarney. José Sarney. Hiperinflação. Depois, Fernando Collor. Qual foi a solução? Ou seja, qual foi a herança do regime militar? Foi péssimo. Repito, vivo falando, a Constituição de 88 fracassou. A Constituição de 88 já tem aí 3 décadas, se não me engano, fracassou. A sociedade brasileira hoje é resultado dessa Constituição. A Constituição fracassou. Ela não atende às necessidades do Brasil. Entendeu? Justiça social, igualdade, não sei o quê. Onde é que a gente vê isso hoje? É texto, não é realidade. Nós estamos aí, quantos desempregados? São 13 milhões de desempregados, 35 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. O sistema falhou. A gente tem que refundar o país. Tem que mudar o atual modelo, e o atual modelo ele tem que deixar de ser um modelo calcado no Estado, atender tudo. O Barroso disse isso. O Brasil é viciado em Estado. E esse é um grande problema. O Estado custa caro, é mal administrado, cheio de apaniguado. E aí o preço acaba se refletindo no aumento de... O preço da gasolina é um ponto que é impagável. Porque grande parte do preço da gasolina é o quê? Tributo. O Estado não vai abrir mão de tributo. O Temer pediu para os governadores reduzirem o ICMS em cima do combustível. Nenhum reduziu. Nenhum quis. Por quê? Se o governador reduz a cota dele no ICMS, no diesel, o pessoal fala, não é gasolina, é diesel. Beleza, mexeu no diesel também. É um custo altíssimo. Se mexer no imposto, o cara não paga as contas no Estado. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, está parcelando o pagamento de servidores públicos. Já chegou ao colapso o Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio de Janeiro chegou ao colapso. O problema é, a gente sabe que existe um problema, o modelo político é péssimo, os nossos representantes são horríveis, mas qual é a solução de fato? Não é nenhuma solução do dia para a noite, é uma solução estrutural. Então, se perguntar qual é a solução, eu não sei. Eu, Maurício, eu não tenho candidato para as eleições de outubro. Eu não consigo enxergar em nenhum, respeito a todos vocês, que devem ter suas preferências, o Lula, o Marina Silva, o Bolsonaro, não sei o quê. Eu não consigo enxergar nenhum candidato que vai resolver o nosso problema. Por quê? Independente do posicionamento ideológico, nenhum deles tem base parlamentar, nenhum deles tem uma estrutura política por trás para dizer, ó, esse cara vai ganhar e ele vai ter um congresso na mão. Não existe. Não vai, não tem esse. O Brasil vai pagar o preço dessa polarização de direita e esquerda, aspas, tá? O Brasil vai pagar um preço muito alto nos próximos 20 anos dessa guerra fratricida que foi criada aí, onde as pessoas estão preocupadas em a ideia delas ser mais importante do que a ideia dos outros. Ele não vai resolver, exatamente. Então, assim, nenhum candidato a presidente vai conseguir construir uma maioria no Congresso, entendeu? Sem fazer cooptação de um bando de partidos aí, e principalmente daquilo que se chama de centrão, né? Que o centrão, inclusive, era dominado por quem? Eduardo Cunha, bandido, criminoso, que está preso, é um presidiário hoje. Esse é o Congresso do Brasil. A maioria desses parlamentares vão ser reeleitos. Então, assim, vamos mudar o Brasil? Bora. Como? Com esse tipo de representante que nós temos e, principalmente, com o tipo de eleitor que nós somos. É preciso ter um juízo crítico.
Exemplo, todos os parlamentares que têm um nome envolvido em Lava Jato em maior ou menor grau não deveriam ser reeleitos. Vocês estão dispostos a votar em gente nova? Vocês sabem em quem votar? Vamos fazer a renovação? E olha, renovação não é solução. É só assim, vamos afastar o que é comprovadamente podre e ruim para a gente tentar uma nova política. Então, eu não consigo enxergar, infelizmente, solução de curto prazo. O que eles vão fazer? O que vai acontecer, na verdade? O governo vai reduzir a tributação no combustível, vai fazer um acordo sim, vai impactar no caixa da Petrobras e vai refletir em tributação em outras áreas da economia, não sei quais. O governo precisa compensar a redução de tributo. Acabou. Vai pesar, tudo vai ficar mais caro. O leite das crianças vai ficar mais caro, o pão vai ficar mais caro, a carne vai ficar mais cara, os produtos importados vão ficar mais caros, a taxa de envio de eletrônicos para outro lugar, tudo vai ficar mais caro, de novo. Ou seja, vai tirar o peso das costas dos caminhoneiros temporariamente para jogar no resto da sociedade o peso. Porque na hora que a economia começar a cair, vai diminuir transporte vai diminuir frete. É um ciclo vicioso. A economia é um organismo. É um ciclo vicioso. A economia é um organismo onde não tem como um ganhar sem o outro perder. Ou, assim, esse ganhou e os outros não pagaram o preço. Para um ganhar fora da realidade do mercado, os outros vão pagar o preço. Na hora que esses outros estão pagando o preço, aquele que ganhou fora da realidade do mercado vai pagar o preço do mesmo jeito. E é isso que a população, pelo menos é isso que muita gente não consegue enxergar. Aí eu vejo aqui, por exemplo, o Ciro presidente, respeito você, mas Ciro é o arquétipo do político antigo do Brasil. Tá? Meirelles presidente, Meirelles é vinculado ao PMDB, esse partido que está no governo agora. Esse monte de senadores, de ministros, tudo denunciado por corrupção. Temer, tá? Temer, que é essa desgraça antipartizada, é do partido de Meirelles. Ah, mas Meirelles é Meirelles e o partido é partido. Não, Meirelles é parte da estrutura. Ciro Gomes, político oligárquico das antigas, entendeu? Não vai trazer nada de novo. Desculpa. Eu não quero criar antipatia em relação, com vocês por causa do nome de político, mas a gente tem que ser crítico. Bolsonaro, eu não vejo Bolsonaro. Qual é a história do Bolsonaro como gestor? O que o Bolsonaro tem para oferecer? O pessoal fala, o Bolsonaro vai permitir o porte de arma para segurança. O problema de segurança do Brasil é um problema estrutural de miséria. Eu até sou a favor de porte de arma, não sou contra não, que é outro tema polêmico. A gente fez, inclusive, uma live sobre isso, né, semana passada. Eu acho que é um direito do cidadão portar arma, tá? Mas não vai resolver o problema de segurança, não. O problema de segurança é você dar à população perspectiva para que o cara, eu vou ter um emprego formal, em vez de precisar passar necessidade para ser bandido. Entendeu? A gente precisa... E aí o pessoal está perguntando, quem? Veja, nós somos professores, pessoal. Nós não estamos aqui para indicar candidato a nada. Nós não temos vinculação política nenhuma. A galera fica brincando aí. Vocês deviam se candidatar? Não, nós não devíamos nos candidatar. Nós não temos nenhuma pretensão política. Nós vivemos da educação. O que nós podemos fazer para contribuir enquanto educadores é tentar trazer um nível de consciência crítica à população. O caminhoneiro, ele transporta a mercadoria. O produtor rural, ele gera o alimento. O policial garante a segurança. O professor tenta ajudar na formação, inclusive na formação política, sem doutrinar. Porque também nós temos uma geração de doutrinadores que não permitem que as pessoas pensem. A nossa função aqui, infelizmente, se eu abrisse a boca e indicasse o presidente ideal é X ou Y, Alfa, Bravo, Delta, Charlie, sabe o que eu estaria fazendo? Eu estaria doutrinando vocês. A função do professor é trazer uma possibilidade das pessoas que o escutam refletirem. Você tem que escolher livremente. Se você precisa que alguém diga para você qual é a solução, essa realidade política não vai mudar nunca. Porque essa realidade política que está aí é justamente a realidade dos salvadores da pátria, de pessoas que escutaram voto em fulano, voto em ciclano. Não escute que o candidato ideal é A ou B. Escute as pessoas que têm, talvez, um pouquinho mais de vivência que você, ou um pouquinho mais de leitura que você. Escute diversas opiniões e forme o seu senso crítico. Nós estamos dando uma contribuição. Estão perguntando aqui como é que vocês podem contribuir. Na hora que a gente vem dar a cara a tapa aqui, explicar um pouquinho de macroeconomia, explicar um pouquinho de política, explicar um pouquinho de tributação, nós estamos fazendo nossa parte. Nós somos professores. Nossa função é ajudar a você a pensar. Agora, ninguém vai pensar por você. Ninguém pode chegar e pensar por você, até porque nós seríamos doutrinadores. Pois é, então assim, a gente tem que ter uma análise crítica. Eu gostaria muito de dizer, existe um candidato que eu gosto muito, esse é meu candidato. Eu não tenho, eu não consigo ver um reflexo de algo bom em nenhum dos candidatos atuais. Tá? Eu não enxergo.
A gente precisa ter um juízo crítico até para não transformar a eleição em Fla-Flu, em Palmeiras e Corinthians, que não é. É preciso criticar muito. Gente, eu acompanhei em 2014 uma campanha de um candidato a deputado federal, eu participava das reuniões, eu ia olhar tudo. Eleição é business. Presta bem atenção no que eu estou falando agora. Eleição é negócio. Se contabiliza apoio em função de capacidade, inclusive, de se pagar ou não pelo apoio, ou o que vai oferecer em troca do apoio. É impressionante. É como se fosse um empreendimento comercial. Há muito pouco de participação social, há muito pouco de cidadania no modelo de processo eleitoral que nós temos hoje. Por que esses parlamentares estão botando fundo partidário a alturas estratosféricas, bilhões de reais? Por quê? Porque sem dinheiro não se elege. Vamos lá, Giovanni, vamos botar Giovanni para ser deputado federal. Vamos fazer uma campanha 0800. Uma campanha 0800 pelas redes sociais. Giovanni vai ter 500, 800 votos só. 1.000 com muita sorte, porque é muito conhecido. Acabou. Se não botar ali 3, 4, 5 milhões de reais na campanha dele, não se elege. Aí eu pergunto, tá, vocês me deram 5 milhões de reais, deram para Giovanni 5 milhões de reais, vai pagar essa conta como? Porque não existe almoço grátis. E aí que a gente para pensar como é que funciona o sistema eleitoral brasileiro. Como é que você investe uma fortuna num cara que ele vai ganhar um salário lá, um salário de parlamentar de 20 e poucos mil por mês, entendeu? E o resto, como é que vai pagar a campanha? Quem fez os boletos, quem fez o marketing digital, quem fez a pesquisa, os apoiadores, boca de urna e o diabo a quatro. Como é que se paga isso? E as campanhas dos eleitos é todas assim. E você para pensar, como é que funciona esse sistema? É esquisito, gente. Não dá para indicar ninguém. É esquisito. Tem que fazer um balcão de negócio, como o Santana fez. Maurício, sem citar cidades. Eu conheço um caso numa cidade do Nordeste onde o cara não se decidiu se vai sair candidato ainda a deputado federal porque ele está escolhendo qual dos dois grupos empresariais vai financiar a campanha dele. E na conta ele está fazendo o seguinte, minha campanha é X, eu estou botando X mais 1 milhão. Porque se eu não ganhar, pelo menos eu tenho dinheiro para viver mais um ano. E aí? É business, campanha é business. Então, assim, é democracia, participação popular. Mentira, mentira, mentira. Isso não existe no Brasil. É negócio. Então, vai melhorar. Por isso que a gente não consegue acabar com um Estado imenso. Sabe por quê? Sabe como é que se paga uma campanha cara como essa? Quando o sujeito é eleito, ele começa a indicar fulaninho para o cargo tal na empresa tal, ciclaninho na estatal tal, vai ser diretor lá. Por quê? Porque o esquema de superfaturar, o Brasil é um país da corrupção. Superfaturar aqui, superfaturar ali. Gente, as contas precisam ser pagas. Ninguém gasta 5 milhões de campanha sem ter a perspectiva, uma vez eleito, de pagar para quem o financiou e ainda tirar o próprio lucro. É um modelo perverso. Ninguém aposta dinheiro se não for para ganhar. O cara aposta 100, 200, 300 reais, mas ninguém aposta para eleger se não for para ganhar, não. Isso é besteira. É porque existem candidatos que são oriundos de movimentos sociais. Sem dinheiro não se elege, bicho. Ponto. Sem dinheiro não se elege. Isso é um fato. E aí o que é que vai acontecer? Demora a mudar isso. Não vai ser nessa eleição que vai mudar, não vai ser na próxima. Demora. Aí volta para aquilo que a gente estava falando no começo da live. As pessoas querem soluções mágicas para problemas estruturais que levam 20 anos, 30 anos para serem resolvidos. O problema do combustível hoje, ele foi gestado. Está sendo gestado há uns 15 anos, pelo menos. E é isso que revolta, Maurício. A galera não enxerga isso. A galera acha que o problema do combustível surgiu hoje. E não surgiu. Aí quando alguém chega como você chegou, querendo explicar o que aconteceu, ao invés das pessoas, pode até não concordar, mas parar para ouvir, não, elas jogam pedras. Porque hoje, infelizmente, no fantástico mundo das redes sociais, ou você pensa de acordo com o que o cara acha, ou você é a pior criatura da face da Terra. Quando você falou... Eu vi um comentário aqui, Giovanni, só fazendo adendo, eu vi um comentário aqui, que como é que é? Política no Brasil é coisa de rico, pobre fica fora do jogo sempre. Pessoal, presta bem atenção no que eu vou falar agora, para explicar para vocês, política é coisa de quem, tá? Eu vou dizer. Imagina um político, não vou citar nomes, imagina um político denunciado na Lava Jato, e ele se dizendo inocente o tempo todo. E o Ministério Público em cima dele, a Polícia Federal em cima dele, o cara morre até o fim dizendo que é inocente. Qualquer político envolvido na Lava Jato. Eu, Maurício, com 2 semanas de uma pressão que esses caras sofrem, eu tinha quebrado.
Eu estava chorando, encolhido num canto aqui no meu quarto, entendeu? Desesperado, morrendo de medo, sem dormir, sem botar a cabeça no travesseiro. Esses caras, gente, presta atenção, eles dormem. Eles fazem as merdas que eles fazem, eles dormem. Só alguém com psicopatia para suportar tamanha pressão de você ter a imprensa contra, de você ter a sociedade contra, a polícia em cima, Ministério Público, processo comendo a 3x4. Eu conheço políticos que têm aí 300 processos, políticos antigos, ex-senadores, não sei o quê. Ou seja, a política no Brasil foi tomada de assalto pelos piores representantes possíveis. Os homens de bem no Brasil se afastam da política. Porque o cara não aguenta. Vou participar, vou entrar no diretório de um partido aqui no Distrito Federal ou no município. Pelo amor de Deus. Os caras começam a botar você para jogo. Estou falando assim, de você eleger vereador, deputado distrital, cargo pequeno. Você tem que entrar no jogo. Quando você começa a entrar no jogo, o seu nível de escrúpulos vai caindo até chegar a zero. Aí você vira um monstro. O sistema político brasileiro pega o que há de pior na sociedade, botar lá e os caras enchem a boca para dizer que são representantes do povo. Cínicos, bandidos, entendeu? Despreocupados com a sociedade. Aí estoura as bombas. Entendeu? Estoura as bombas. É difícil. Existem pessoas bem intencionadas na política do Brasil? Existem. Mas é minoria. Nós somos reféns de gente que não tem mais com a cara lisa, chega, abraça a criança, beija aquela coisa e faz o V de vitória e vai andando não sei o quê a cada 4 anos e as pessoas se encantam. Por isso que eu estava falando agora no meio da transmissão, eu disse, Dilma e Aécio são os 2 fortes nomes para a eleição em Minas Gerais. Eu digo, pelo amor de Deus, a Dilma é uma estúpida, o Aécio é um louco. Nenhum dos dois parece passaram, o Brasil passou pelo que passou, entendeu? E as pessoas ainda consideram a hipótese de votar neles. Tá? Com o perfil que o político brasileiro tem. Então, assim, eu não vou chegar aqui para vocês e vou dizer, vote em fulano, ciclano, não seja do partido A, B ou C. Eu vou dizer, a realidade é essa aqui, e é uma realidade ruim. Qual é a solução? Eu não sei. Até poderia fazer sugestões, mas é muito complexo. E o quadro, o desenho atual político, não nos apresenta um candidato que pode dizer, nesse dá para apostar. E olha, eu falo com desgosto mesmo. Eu, Maurício, eu tenho 42 anos, eu nunca votei certo na vida. Todos os candidatos que eu votei, eu me arrependo. Todos. Votei em Lula, primeira eleição. Eu votei em Serra 2 vezes, votei no Picolé de Chuchu, entendeu? Votei no Aécio, só joguei voto fora. Quem é o Picolé de Chuchu? Sempre. Quem é o Picolé de Chuchu? É o Alckmin. O Alckmin. Eu só joguei voto fora. Aí diz assim, tá escrito aqui na minha testa, estúpido. Não, a gente só consegue aprender com muito tempo, errando muito. E a gente percebe que o atual modelo político do Brasil só conduz candidato ruim para a gente votar. Tá triste. Eu fico triste. Os caminhoneiros têm razão? Tem razão, entendeu? Agora, o fato de eles terem razão podem prejudicar todo o resto da sociedade com um impacto imenso? Não. Vai resolver como? Vamos tentar barganhar, mas aí a conta vai estourar em outro lado. Aí vai se criar um ciclo. O que eles vão fazer? Eles vão empurrar, vão deixar a Petrobras voltar para o vermelho e vão jogar a bomba para o próximo presidente. Ele vai ganhar, o próximo presidente vai ganhar, entendeu? Agora vem a solução do Brasil. Já em janeiro de 2019, pau na cabeça dele, porque a bomba foi herdada do outro, ele vai ter que tomar um monte de atitudes que são impopulares. Aí votamos errado de novo. E o ciclo se repete. É complicado, Maurício. E me causa muito medo você falando aí, e eu fico vendo alguns comentários aqui. Enfim, às vezes me causa medo do Brasil daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, porque a gente está tentando aqui trazer um pouquinho de percepção de política, de economia, e as pessoas insistem em reduzir tudo a um debate branco e escuro, branco e preto, noite e dia, enfim, bom ou mal. Paciência mesmo. As pessoas... Não vamos dividir a política entre política no Brasil bem e o mal. Só tem o ruim e o menos pior. Tá? Vamos começar por aí. Seguinte, não transforme ninguém em ídolo. Gente, para você estar disputando um cargo eletivo máximo, que é presidente, meu amigo, a sua alma já foi vendida há muito tempo. Assim, muito vendida. Em várias prestações. Não tem santo ali, não tem bobo no jogo. Para você ser ungido candidato, tem todo um aparato, muita gente com muita expectativa em cima de você. Um candidato, eu diria, um presidente, ele não é dono do cargo dele, não. O cargo dele está loteado. Senão não chega lá, senão não tem financiamento, senão não tem nada.
O cara fica um cavaleiro solitário, vai ser um Don Quixote. E não tem Don Quixotes, entendeu? Altruístas e munidos de um senso de fazer o bem na política brasileira. Não tem. Não tem. Então, Giovanni, voltando para a greve dos caminhoneiros, depois dessa volta toda na política, eu acho que a gente precisa de uma solução imediata, porque a gente não pode comprometer a economia toda do país. Tá? Os caminhoneiros precisam sair com alguma coisa na mão. A sociedade precisa de uma volta da normalidade. Tem gente que eu vi, gente dizendo, não, deixa estourar, vamos acabar com tudo para refundar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso não existe. O preço disso... Nenhuma nação sobreviveu a isso. O preço disso é assim, é a morte de dezenas de milhares de pessoas, é a destruição de direitos e garantias fundamentais, são prisões arbitrárias, entendeu? Violência social. Assim, é a Venezuela. Eu só vejo caos. É a Venezuela. É a Venezuela. Eu só vejo o caos a essa alternativa. Então, assim, a gente precisa acabar. Maurício, desculpa, mas parece que tem gente que nunca estudou história na vida. Me mostre uma sociedade ao longo do século XX e do início do século XXI que veio com essa história de chegar ao colapso para refundar, que conseguiu sobreviver esse colapso. Não tem, Maurício. Não tem. Você não consegue perceber isso. Até por um motivo muito simples. Na hora que o poder de quem tem muita grana nesse país começar a ser abalado assim, da noite pro dia, que a mudança não for lenta, aquela história de cozinhar o sapo devagarzinho, que é o que funciona, na hora que a mudança for da noite pro dia, sabe o que é que vai acontecer? Essa galera vai defender o que tem com unhas e dentes. E na hora que defender o que tem com unhas e dentes, vai ficar pior ainda para a base da população. Aquele cara que está uma hora dessa, deitado no sofá dele, com o celular na mão, destilando ódio e assistindo televisão, aquele cara vai ser o primeiro a pagar o preço. A corda só quebra uma crise recessiva, uma economia entrando em recessão no país. Sabe onde é que vai doer primeiro? Vai doer no bolso de quem não tem nada. Porque quem tem alguma coisa tem lenha para queimar. O cara que tem alguma coisa, ele vai ter lenha para queimar. Ele pode não ter lenha para queimar a vida toda, mas ele vai ter lenha para queimar. E ele vai para porrada. Você vai acabar chegando no estado de barbárie. Ah, então vamos botar os militares. Isso é besteira, mas você acha que os militares brasileiros vão querer assumir essa bronca? Não vão. E eles não querem outra? Não querem. Os militares brasileiros não querem assumir essa bronca. Ah, não, intervenção militar, ditadura militar. Primeiro, a ditadura militar foi algo horrível, dantesco. Se você não sabe o que foi a ditadura militar, leia o livro Brasil Nunca Mais. Se você não sabe o que foi a ditadura militar, pergunte aos seus pais, pergunte aos seus avós, pergunte a quem sofreu nos cárceres da ditadura. Aquilo ali era algo que não deveria nunca sequer ser suscitado por um estudante de direito. De 64 a 85, nós vivemos a morte das instituições jurídicas do Brasil. E não resolveu nada. Nós estamos colhendo os frutos do que foi plantado naquela época. Vamos plantar de novo. E segundo, os militares não querem. Sabe por que os militares não querem? Porque quero crer eu que a geração de militares hoje é composta de pessoas de bem. E como o Maurício falou, pessoas de bem não querem se envolver com política. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que depurar aos poucos. Só que as pessoas não aceitam isso. O que aconteceu com você, Maurício, infelizmente nas redes sociais, foi uma prova de que as pessoas querem pílulas mágicas. Elas estão sentindo uma dor agora e elas querem uma pílula mágica que passe a dor. Elas estão vendo uma situação macroeconômica, elas querem uma pílula mágica que solucione essa situação. Só que, crianças, a história nos ensina que todos os vendedores de pílulas mágicas são charlatões, que lá na frente vão cobrar um preço muito alto por aquela pílula que não vai resolver a doença, vai piorar o estado do paciente. Pelo menos exatamente. Assim, a gente tem aí de Sarney foi o quê? 89, então 90? Não. 2010, Sarney foi 85, foi na eleição indireta. Não, 85 não, foi Sarney não. Eu estou falando de Fernando Collor. A eleição foi 89, ou seja, a gente vai fazer 30 anos de democracia no Brasil, tá? E eu acho que é pouco tempo, o problema é pouco tempo de democracia para a gente começar a fazer depuração. Eu acho que a primeira depuração que todo e qualquer eleitor precisa fazer é acabar com os salvadores da pátria, entendeu? Eu queria ser um eleitor que eu tivesse assim, esse partido, ou seja, uma coletividade de pessoas que compartilham da mesma ideia, da mesma visão de projeto de país, tem uma seguinte linha, essa linha aqui, entendeu? Você tem que escolher um partido, independente do nome que vier. Ah, vem um nome bosta desse partido, mas é aquele partido. Você segue a linha. Só que no Brasil, a zona política é imensa. Vamos lá, um exemplo. Acho que a maioria dos partidos tem a letra S na sigla, de social, né?
de significado social. Então, assim, eles pegaram o nome social, que é um negócio até bacana, um conceito bacana, e transformaram, cuspiram em cima. Partida social não sei o quê, social não sei o que lá, entendeu? E o que isso significa? Que o cerne do partido é conduzido por uma política que é pensada no povo? Porque o que a gente vê dos partidos é tudo envolvido com mensalão, petrolão, desvio, corrupção, partido de aluguel, legenda de aluguel, parlamentar que toca de partido como se estivesse trocando de roupa. Então, então assim, o que o partido ABC é? Você não sabe, partido de legendas de aluguel. A gente tem uma dificuldade muito grande de separar as zonas cinzentas, né? Devia ser preto e branco. O partido tem a linha preta, o partido tem a linha branca, o outro tem a azul, as coisas claras. Então, assim, quer votar? Sou candidato a presidente de que partido? Partido tal. Então, você vai votar no deputado e no senador do mesmo partido. Porque você quer que o seu presidente precise de base parlamentar. Quer eleger alguém? Dê a ele base parlamentar. Pois é, aí o cara vota no presidente do partido X, no deputado do partido Y. No partido Y. Pô, não vai funcionar nunca. Não funciona, pô. Então, se você precisa... Qual partido você vai votar? Vou votar no partido. Então, vota todo mundo naquele partido. Porque é coerência. Se isso acontecesse, aí independente do candidato que vencer, mas se isso acontecer quando ele vencer, ele vai ter uma política clara. Pode não ser a melhor, pode ser uma droga, mas ele vai implementar a visão dele de gestão para o país. Daqui a 4 anos o povo julga de novo. Gostei, não gostei? Vota no outro. Mas não adianta. Aqui eu vou usar nomes, mas só para exemplificar. Eu vou votar num candidato do PT para presidente e num deputado do PSDB e o senador ali para o PMDB. Meu, para fundo. O presidente vai ter que comprar a base dele, entendeu? Através de verba. Não vai ter apoio automático. Não vai ser alinhado. Aí a gente volta àquela coisa de mensalão, de não sei o quê. Compra de base parlamentar, liberação de verba, de emendas, entendeu? Maurício, fica difícil. Pô. Só uma coisa para não distorcerem nossas palavras aqui. Eu vou repetir o que eu disse. Eu disse que os militares, na sua grande maioria, eles não querem se envolver nessa situação. Tem gente fazendo comentário aí, a não ser que eu tenha lido errado, mas o que eu estou afirmando é: eu quero crer que essa geração de militares, de pessoas que estudaram, de pessoas com formação, de pessoas, na sua grande maioria, íntegras e probas, elas não querem se envolver. Se o cara que fez o comentário chegou depois, eu repito, a ditadura militar foi uma das coisas mais nefastas da sociedade brasileira na sua história recente. E não resolveu nada. Pelo contrário. Então, o que eu falei foi, os militares, eles querem distância. Inclusive, eu citei o que Maurício disse, uma pessoa ética, uma pessoa coerente, uma pessoa honesta, hoje não quer se envolver com partido político no Brasil, não quer se envolver com político, seria até uma burrice. Maurício tem um exemplo aí que eu concordo em gênero, número e grau. Uma vez que uma pessoa de bem se sinta ameaçada por algo que ela não fez, ela não tem que entrar nessa briga. Chefe, não entra. Chefe, mas está terminando nosso tempo aí. Está na hora de começar a encerrar. E falta 1 minuto e 30. Pronto, vamos encerrar. Então, assim, pessoal, antes da gente escolher posições, tá? Vamos fazer um juízo crítico e impiedoso sobre esses políticos. Tá? Não tenham benevolência nenhuma com político algum, porque eles não têm com a gente. Faz uma análise crítica e escolham aquilo que parecer melhor, mas sem paixões. Sem paixão, não é futebol. Política é complexa, a situação do preço dos combustíveis no Brasil é complexa, envolve uma série de fatores. É preciso pesquisar, estudar, para chegar a ter uma opinião, entendeu? Que tem um mínimo de base. Senão vira fla-flu, e aí a gente não vai para lugar nenhum. Com você, Giovanni. É isso aí, galera. Então, o nosso objetivo nesses temas livres é sempre levantar um debate respeitoso de ideias. Por sermos professores, nosso objetivo é tentar trazer um pouco de informação para vocês. Vocês não devem concordar com a gente, nem com A, B ou C. Vocês devem escutar as opiniões e formar o seu senso crítico, que é algo que está faltando. Leiam, estudem, se informem. Um povo instruído, um povo letrado, ele dificilmente será manipulado. O problema é que instrução, letramento, educação é algo que leva gerações. E olha, desejo de coração. Opa. Desejo de coração. Só para terminar. Diga. Não, vá, Maurício. Não, uma pergunta, uma frase muito importante. Quem não se interessa por política é dominado por quem se interessa. Não é porque tá ruim que a gente vai se omitir. Não se omitam, tá? Interesse-se por política e se informem. Isso que é o mais importante. Beleza, e eu desejo de coração que os caminhoneiros eles consigam melhorias de condições, eles são pais de família, como eu desejo de coração que o país não quebre, tá bom?
Valeu, galera. Valeu, Maurício. Obrigado aí. Valeu, Abraço. valeu. Boa noite, Obrigado. pessoal. Tchau, pessoal.